Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Essa daqui já é nossa continuação do assunto de divisores de um número natural. Se você não assistiu ainda a primeira aula, o link está fixado no card deste vídeo aqui, tá bom? E é muito importante vocês assistam a primeira aula para que a gente possa ter uma boa continuidade, para que vocês não se percam nessa aula de hoje, tá bom? Então, como já está aí na tela, nós iremos falar na aula de hoje sobre critérios de divisibilidade. O que é isso, minha gente? O que é esse critério de divisibilidade? São algumas, vamos dizer assim, algumas informações, vou dizer assim, que vai nos facilitar para saber quando um número é divisor de outro. Como assim? Por exemplo, o 2 ele é divisor do 547? Ou trocando a pergunta, como a gente viu lá na primeira aula, dá para a gente dividir o 547 por 2? Ou ainda, dá para a gente dividir o 547 por 3? Essas informações que eu irei passar nessa aula de hoje vai fazer com que você nem precise fazer a divisão para que você responda sim ou não a essas perguntas aí, tá bom? Então vamos para a nossa aula? Então, inicialmente, eu quero falar do critério de divisibilidade por 2, tá bom? Então vamos montar aqui um pequeno mapa, vamos dizer assim, um pequeno mapa mental. Tá? Então, primeiro critério é exatamente critério de divisibilidade por 2. Quando é que um número dá para dividir por 2? Quando a gente fala em dá para dividir por 2, minha gente, é quando ele deixa resto zero na nossa divisão, tá? Esse critério é muito simples. Basta que esse número seja, deixa eu colocar aqui de amarelo, esse número seja par, beleza? Se o número ele for par, você tem certeza absoluta que quando você dividir por 2, a divisão será uma divisão exata, tá bom? Por exemplo, o que eu falei anteriormente, 547 dá para dividir por 2? Não dá, 547 ele é ímpar. Então o 2 ele não é divisor do 547, tá bom? Ok, então o 547 não é. Mais alguns exemplos. Vou trazer aqui 664, colocar aqui como exemplo. 664, colocar aqui também 9.994, colocar aqui também 272. Então veja, só por essa informação que eu já estou dizendo, ó, um número divisível por 2, quando ele é par, você sabe sem precisar de nenhuma divisão que você consegue dividir o 664 por 2, 9.994 por 2, 272 por 2. Todos eles vão dar uma divisão exata, tá bom? Ah, Daniel, qual é o resultado? Aí você vai ter que fazer a divisão de todo jeito, tá bom? E com essa informação também, você já sabe que o 2 ele é divisor do 664, 9.994 e do 272, tá bom? Vamos para a nossa próxima informação, que é exatamente o que? O critério de divisibilidade por 3, tá bom? Então, o critério de divisibilidade agora é por 3. Quando é que eu sei que um número dá para dividir por 3? Então, você vai fazer sabe, o seguinte, ó. Você vai somar os algarismos. Simplesmente isso. Somar os algarismos. É isso que a gente vai fazer. E depois tem uma outra parte, tá? Não é só simplesmente somar. Vou pegar aqui um exemplo que eu já deixei pronto. 5.700, 57.402. O que é que eu irei fazer? Vou somar os algarismos como tem aí. Então, vou fazer 5 mais 7 mais 4 mais 0 mais 2. Qual é o resultado dessa soma? 5 mais 7, 12, mais 4, 16, mais 0, 16, mais 2, 18. Depois que você somar, você vai se fazer uma outra pergunta. 3, ele é divisor do 18, ou seja, dá para você dividir 18 por 3? Ou ainda, 18 é múltiplo de 3? Qualquer uma dessas três perguntas dá certo, tá bom? Qualquer uma delas. Se sua resposta for sim, você pode dizer categoricamente que 57.402 é divisível por 3, ou seja, 3 é divisor do 57.402. E aí, 18 dá para dividir o 18 pelo 3? Ou seja, o 3 é divisor do 18? A resposta ela é sim, né? Como é que também a gente pode ver isso? Vou somar ali no 18 1 mais 8. 1 mais 8 dá 9, e 9 divide por 3.
tá? Ou ainda, 18 dividido por 3 dá 6. Então, sim, o 18 ele dá para dividir por 3, consequentemente, aí vamos voltar para o critério de divisibilidade, 57.402 dá para dividir por 3, ou seja, o 3 ele é divisor do 57.402. Veja, para você fazer conta nenhuma, mas eu tenho certeza disso. Faça a continha aí, você vai ver que vai dar uma divisão exata. Com toda certeza absoluta, tá bom? Vamos para mais um exemplo? Deixa eu tirar isso daqui. Agora eu vou pegar o seguinte número, 624. Era um pouquinho menor, 624, tá? Vou colocar ele aqui, 624. E vou fazer a mesma coisa. Agora vamos fazer mais rápido, tá? Ó, 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. Dá para dividir por 3 o 12? Dá, não dá, porque 12 dividido por 3 dá 4. Então, se dá para dividir, isso quer dizer que o 624 ele é divisível por 3, né? Ou seja, o 3 ele é divisor do 624. Tranquilo, né? Sem precisar nenhuma divisão, você já sabe que o 3 é divisor do 624. E por último, agora essa eu quero que vocês respondam sem mim. 121.132 dá para dividir por 3? Ou seja, o 3 ele é divisor desse número aí? Dá um tempinho para vocês pensarem. E aí, sim ou não? Não, né? Ó, vamos ver, ó. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Mais 3, 8. Mais 2, 10. E 10 não dá para dividir por 3. Consequentemente, esse número aqui, já vou cortar ele da nossa lista, ele não é divisível por 3. Ou seja, o 3 não é divisor de 121.132, sem fazer nenhuma divisão. Tá? Então, sem precisar dividir, eu sei que quando eu dividir o 121.132 por 3, não vai dar uma divisão exata, tá bom? Vocês podem fazer o teste aí. Agora vamos acelerar um pouquinho mais. Agora por 4. Qual é o critério de divisibilidade por 4? Por 4, minha gente. Bem simples também. Por 4, colocar aqui. Por 4. O critério de divisibilidade por 4, você vai olhar para os dois últimos algarismos. Os dois últimos algarismos. simplesmente isso. Mas só olhar, Daniel? Claro que não, né? Você vai olhar, um prensadinho, mas vocês entenderam ali, tá? Que essa palavra é algarismos, tá? Coloquem na cabeça de vocês, algarismos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 49.000, vou colocar aqui como exemplo, 49.312. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para esses dois últimos aqui, que é o 12. E aí, você vai se perguntar também, 12 dá para dividir por 4? Se sua resposta for sim, quer dizer que o 49.312 ele é divisível por 4. E aí, dá? Claro que dá, né, minha gente? Então, se dá, quer dizer que o 4 ele é divisor do 49.312, mais uma vez, sem precisar de nenhuma divisão. Tá bom? Mais um outro exemplo. Vamos pegar aqui deixa eu ver aqui na minha colinha, 1.400. Olha para os dois últimos algarismos. 0, 0. 0 dá para dividir por 4? Então, 0 brigadeiros para dividir para 4 pessoas. Quantos brigadeiros cada um vai comer? Nenhum, você não tem nada, né? Então, dá para dividir. E aí, nós concluímos o quê? Que 1.400 divide por 4, ou seja, o 4 ele é divisor do 1.400. E aí vem uma conclusão bem bacana. Todo número terminado em 00 dá para dividir por 4. Você tenha certeza disso, tá? Dá para dividir com toda certeza por 4, tá bom? E por último, esse outro exemplo aqui, 5.305. Veja, 0,5 ou simplesmente 5. 5 dá para dividir por 4? 5 brigadeiros para 4 pessoas, cada um vai comer um brigadeiro e ainda vai sobrar um, né? Então, não dá para dividir de forma exata, tá? Então, isso já podemos concluir que o 5.305 não dá para dividir por 4, ou seja, o 4 não é divisor desse número aí, tá bom? Vamos seguir. O próximo critério de divisibilidade é por 5, bom? Exatamente por 5. E por 5 é bem fácil, mais fácil ainda. Basta que o número termine Então, assim, termine em 0 ou 5. o número terminando em 0,5, você sabe que ele dá para dividir por 5.
alguns exemplos. Pegar aqui também na minha colinha alguns números que eu já separei. Então, alguns exemplos aqui. 3.245. Veja, termina em 5, então dá para dividir por 5 com toda segurança. Você pode fazer aí o teste. Outro número aqui, peguei um número bem grande, ó, 7, 7, 9, 6, 3, 1, 4, 9, 0. Veja, terminou em 0, dá para dividir por 5 sem nenhum problema. Você consegue dividir tranquilamente por 5, tá? Que a divisão vai dar exato. Mas, por exemplo, se terminasse assim, 226, veja, termina em 6. Então, não dá para dividir por 5, tá? Então, isso aqui não dá para nós dividirmos por 5. E aí eu já aproveito já para fazer alguns paralelos, né? Veja, por exemplo, esse número aqui grandão aqui. Veja, ele é par. Então, par termina em 0, então eu sei que dá para dividir por 5. Sei que dá para dividir por 2, certo? Veja que não há uma exclusividade, tá bom? Ah, termina em 0, só divide por 5? Não. Termina em 0, então conclui que o número é par. Se é par, dá para dividir por 2. Tá? Se fosse 0, 0 aqui, aí ele iria ser par, né? Terminar em 0, então poderia ser divisível por 2, dividido por 2, né? Dividir por 4, dividir por 5. Então veja que não há uma exclusividade, tá? Beleza? Uma outra coisa que muita gente confunde também nessa divisibilidade aqui do 3. Tem muita gente muitas vezes acaba usando ela para os outros. Não, minha gente. Cada regra é única para cada um, tá? Eu sei que o número divide por 2 quando ele é par, quando divide por 3 quando fizer a soma, né? E essa soma, ela der um número que dê para dividir por 3, por 4, os dois últimos algarismos, se der para dividir por 4, quer dizer que o número todo divide por 4. Por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5, tá? Uma bem parecida com essa do 5, eu já vou aproveitar e vou falar dela, é o do 10. O do 10, basta que o número termine em 0. Tá? Por 10. Já vou logo falar dessa daí. Basta que o número termine em 0, que ele é divisível por 10, tá? Então basta que o número termine com zerinho. Termine com 1. Zerinho, tá? Então, alguns exemplos aqui bem fáceis. Por exemplo, esse número aqui grandão que a gente escreveu, 7, 7, 9, 6, 3, 1, 4, 9, 0, 5, 1, 2, 0, 5.120. Alguns exemplos de números que dê para dividir por 10, tá? E aí, seguindo a nossa linha do tempo aqui, vamos agora para o critério de divisibilidade por 6, tá? Por 6. O 6 também é bem tranquilo. Se você souber por 2 e por 3, você sabe a do 6. Por quê? O número ele é divisível por 6 quando ele dá para dividir tanto por 2 quanto por 3. Então, a gente tem que obedecer os dois, tá? Ser divisível tanto por 2 quanto por 3, tá bom? Então, por exemplo, eu trago aqui o 246. Veja, primeiro de tudo, ele é par. Se ele é par, divide por 2. Mas já divide por 6? Não, porque tem que ver a segunda condição. Vamos ver se divide por 3. Veja, somando os algarismos, 10, 12, já vimos que 12 é divisível por 3, então quer dizer que o 246 também divide por 3. Então veja, o 246 divide por 2, divide por 3, e como consequência que ele divide por esses dois aqui, ele também vai dividir por 6. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilinho, né? E aí, o nosso último critério de divisibilidade é exatamente o critério de divisibilidade por 9, tá bom? Vamos colocar aqui o nosso critério de divisibilidade agora por 9. E por 9 ele é bem parecido com o critério de divisibilidade que nós fizemos por 3, né? Só que só muda que agora é o 9, que é exatamente o quê? Por 9, o critério de divisibilidade, você sabe que o número dá para dividir por 9. Novamente, você vai somar os algarismos, somar os algarismos. e aí, se essa soma der um número que dê para dividir por 9, né? Então quer dizer que aquele número é divisível por 9. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo: 37.512. De antemão, dá para dividir por 2, né? Porque ele é par. Agora vamos ver se dá para dividir por 9. Como? Soma os algarismos. 3 mais 7 mais 5 mais
1 mais 2. Vamos ver, ó. 3 mais 7, 10. Mais 5, 15. Mais 1, 16. Mais 2, 18. 18 dá para dividir por 9? Dá para dividir por 9. Então, se dá para dividir por 9, isso quer dizer que 37.512 é divisível por 9, tá? E ao mesmo tempo, vai ser divisível por 3, né? Porque 18 dá para dividir por 3. 18, lembrando, é a soma dos algarismos. Então, também quer dizer que 37.512 dá para dividir por 3. Veja, gente, sem fazer nenhuma divisão, só utilizando as regrinhas. Eu sei que ele dá para dividir por 2. Sei que ele dá para dividir por 3. Sei que ele dá para dividir por 9. E ainda tem mais um número que eu sei que dá para dividir, que é o 4. Olha os dois últimos algarismos. 12. Dá para dividir por 4. Olha, 4 números aqui, 4 divisores do 37.512, e eu descobri isso sem precisar fazer nenhuma divisão, apenas utilizando essas regrinhas aí, tá bom? Beleza? Então depois aí vocês podem praticar cada vez mais, tá bom? Então, minha gente, vamos encerrar a nossa aula de hoje, né, sobre critério de divisibilidade. Temos esses critérios aí, existem alguns outros que não são tão conhecidos, não nos importa tanto. Os mais conhecidos, né, estão aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham copiado. Tá? Se não copiaram, volte o vídeo para poder copiar. Notem que são informações valiosíssimas, tá bom? Isso aí ajuda também a, vamos dizer assim, a cortar caminhos em provas de vestibular, de concurso. Esse cortar caminho nos ajuda a economizar um tempo absurdo, tá bom? Minha gente, se você gostou dessa aula, deixa eu te fazer um pedido bem rápido. Continue ajudando esse canal a crescer. Sabe como? Ó, 3 coisinhas rápidas. Deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? A gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!